Pro top 5 de hoje eu trouxe pra vocês 5 filmes de terror slasher que ninguém indica, mas vocês precisam assistir agora mesmo. Então se você também é fã desse subgênero do terror, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem misterioso. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de uma faquinha que eu vou responder com o emoji de um sanguinho, porque esta é a principal ferramenta de vários vilões que aparecem nesse vídeo. E cliquem também no botão Hypar, que é uma nova ferramenta do YouTube que ajuda canais que estão começando a ganharem mais visibilidade. Então cliquem aqui no botão do hype que vocês ajudam bastante o meu trabalho. O slasher é um subgênero do terror que surgiu em meados dos anos 70. Há quem diga que ele surgiu antes, com um dos filmes que inclusive está nessa lista. Mas vários estudiosos de filmes de terror e tudo mais dizem que o slasher surgiu e pipocou a partir dos anos 70 com os filmes Halloween e O Massacre da Serra Elétrica, que eram filmes considerados bem violentos para a época de lançamento, e tem aquela questão de um assassino mascarado que sai atacando as pessoas de forma aleatória e aparentemente sem motivo algum. E a partir dos anos 70, então, nós tivemos esse boom, né? Esse lançamento do slasher para o mainstream. E a cada década, um vilão icônico foi surgindo. Depois nós tivemos o Jason em Sexta-feira 13, o Fred Krueger, Ghostface, e assim foi indo. E se vocês forem pesquisar ao pé da letra o que significa slasher, vocês vão encontrar várias definições. Há quem diga que o slasher é um suspense com toques de terror psicológico com um assassino mascarado. Outros dizem que não, que o slasher não precisa necessariamente ser um terror psicológico, ele pode ser sobrenatural também, mas precisa ter uma figura mascarada. E outras pessoas dizem que não, que essa coisa da máscara é opcional, tá? Que não precisa ter a máscara. Desde que as motivações daquele assassino sejam obscuras e que leve um tempo para os personagens entenderem o porquê que ele está fazendo aquilo, também pode ser considerado um filme slasher. E eu misturei todas essas definições para selecionar os filmes deste vídeo. Como eu falei, aqui são filmes de slasher que ninguém indica por aí. Então nessa lista não tem a franquia Pânico, a franquia Hora do Pesadelo, a franquia Sexta-feira 13, não tem Michael Myers, não tem nenhum desses grandes vilões aí icônicos do slasher. Eu busquei filmes que não são comentados, mas que eu gosto bastante e que de certa forma marcaram a história do terror slasher. Lembrando que eu deixo fixado aqui nos comentários onde assistir cada um desses filmes, beleza? Durante essa introdução eu falei pra vocês que o slasher foi popularizado e introduzido nos anos 70, porém existe um grupo de estudiosos de cinema e de terror que dizem que não, que antes, lá em 1960, nós já tivemos o primeiro filme de terror slasher, que é o primeiro filme dessa lista, chamado A Tortura do Medo, de 1960. Quando criança, Mark Lewis sofria experimentos bizarros do pai cientista e estudante dos efeitos do medo. Agora adulto, com seus pais já mortos, ele vira um psicopata que mata mulheres para gravar suas expressões de terror no momento da morte. Já deixo o alerta que esse filme aqui não é pra qualquer um, tá? Ele veio no momento ali do terror britânico, onde os cineastas estavam tentando se livrar daquelas amarras da censura, o que foi uma tarefa muito difícil e vários diretores quase perderam as suas carreiras na tentativa de se libertar da censura. E foi o caso deste filme aqui. Foi o primeiro a trazer o ponto de vista do assassino, como que ele seleciona suas vítimas, o modus operandi dele. A partir disso nós tivemos vários filmes, né, que tem o ponto de vista do assassino. Até Halloween também brinca muito com isso. Tem vários momentos que a gente acompanha através do olhar da máscara do Michael Myers. Então aqui nós temos a história do Mark, que é um cara que sofreu muitos traumas na infância e a partir daí ele desenvolveu uma fixação em capturar a imagem das mulheres morrendo. Pois é. Então já fica o alerta de gatilhos, tem várias cenas aqui que são fortes, são pesadas. É um filme de uma outra época, então assistam com os olhos daquele período que o filme foi lançado. Então é uma trama que fala muito sobre o trauma, né? Algo que também foi abordado em vários filmes depois. A gente vê que sempre na origem de um psicopata tem alguma questão relacionada à infância. E aqui a gente vê como um trauma pode destruir a cabeça de uma pessoa. Esse filme ele não tem os elementos clássicos ainda do slasher que nós conhecemos. Então não tem aquela coisa do assassino mascarado. O que torna obscuro esse filme e é considerado um slasher são esses objetivos sinistros do personagem, o modus operandi dele. Então ele mata as vítimas com o tripé da câmera. Então assim, é uma coisa muito medonha. E tem esse terror extremo, né, que assustou muito na época que ele foi lançado. E esse filme é tão importante pro terror, principalmente pro slasher, que o próprio Wes Craven e o Kevin Wilson fizeram questão de citar esse filme em Pânico 4, naquela cena maravilhosa que o Ghostface está conversando com a Kirby no telefone. E uma das perguntas do Ghostface é: qual foi o primeiro filme que nós tivemos um assassino em série? E ela responde que é Psicose.
E ele fala, não, não, não. A Tortura do Medo, de 1960. E aqui já tem um ponto bem interessante também, que fez esse filme ser esquecido com o tempo. Ele foi muito ofuscado por Psicose, do Hitchcock. Então, assim, não tem como, né? Psicose se tornou um fenômeno. E esse aqui, que foi lançado meses antes de Psicose, acabou sendo esquecido no churrasco. Como eu falei, é um filme muito polêmico e ele praticamente destruiu a carreira do diretor, que é o Michael Powell. Coitado desse cara, né? Vinha fazendo trabalhos bem interessantes, dramas interessantes. Foi a primeira vez que ele arriscou no terror a fundo mesmo, e esse filme destruiu a sua carreira. E esse filme caiu no esquecimento durante muitos anos, até que nos anos 70, um diretor iniciante chamado Martin Scorsese descobriu essa obra, né? Ele caçou ali na Deep Web de cinema alternativo e encontrou esta película. E o Scorsese ficou tão impressionado com esse filme que ele quis distribuir também nos Estados Unidos. Então o que ele fez? Ele se juntou com o Coppola. Pois é, Martin Scorsese e Coppola se juntaram para distribuir este filme nos Estados Unidos. Graças a essa distribuição, que hoje em dia nós ainda temos acesso a esse filme, senão ele teria sido destruído. Então, se vocês ainda não assistiram esse filme e querem descobrir a origem do slasher, assistam esse filme. Próximo filme da lista, Anatomia, de 2000. Em razão de suas excelentes notas, Paula Henning, interpretada por Franca Potente, é aceita na Heidelberg, uma faculdade de medicina muito prestigiada, que também é um centro de pesquisa. Mas um assassino misterioso quer colocar um fim no grupo de estudantes. É muito interessante a gente acompanhar o slasher de outros países também, né? Porque quando a gente fala em slasher, logo vem na nossa cabeça Pânico, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Halloween, que são produções norte-americanas, lá dos Estados Unidos. É interessante a gente ver o ponto de vista de outros países também, e é o caso de Anatomia. Ele não foi exibido nos cinemas brasileiros, ele chegou direto para as locadoras, ele foi vendido como a versão cult de Pânico, porque era um filme alemão, pra vocês terem uma noção de como era feita essa divisão dos filmes dos Estados Unidos com os demais países, né? O que não fosse dos Estados Unidos era visto como um filme diferentão, um filme cult, enfim, né? Uma versão diferentona de um filme que é popular. E aqui nós acompanhamos então um grupo de estudantes de medicina que passam a ser perseguidos por um assassino misterioso. E ele tem ali os seus objetivos bem fortes para cometer essas atrocidades. E é um ambiente muito interessante. Eu gosto bastante da ambientação desse filme. Eu sei que tem muita gente que não gosta da história dele, eu até entendo porquê. Eu também tenho alguns momentos desse filme que eu não curto muito, principalmente a resolução dele. Mas ainda assim, a ambientação, o mistério para descobrir quem é o assassino, né? Por que ele está fazendo isso? Essa parte toda do mistério é bem interessante. Tem mortes criativas. Essa obra é dirigida por Stefan Rusowitz, que também dirigiu a continuação de 2003, que é Anatomia 2. Que eu acho bem legalzinho também, Anatomia 2, mas deixo fortemente a recomendação do primeiro filme. Esse filme também ganhou muita notoriedade por conta da atriz, a Franca Potente, que estava em alta por conta do filme Corra Lola Corra, super prestigiado nas grandes premiações, e quando as pessoas descobriram que ela estava nesse filme, aí sim foi o suficiente para distribuí-lo em vários países. Então, se vocês querem um slasher intenso, com plot twist interessante e uma ambientação maravilhosa, assistam Anatomia. Okay, you guys, who wants to get carved up first? Anatomy, a cut above the rest. Próximo slasher que ninguém indica, mas vocês precisam assistir agora mesmo, é Terror na Ópera, de 1987. A insegura soprano Beck, interpretada por Christina Marshall, recebe a oportunidade de substituir a atriz principal, que foi misteriosamente atropelada durante os ensaios na montagem da ópera Macbeth de Verdi. E desde então passa a ser o principal alvo de uma maldição antiga, sendo perseguida por um cruel psicopata. Eu acho esse filme aqui sensacional, e ele tem uma das piores torturas que deixa Jogos Mortais no chinelo. Essa mulher aqui, ela sofre uma tortura que é muito medonha. Esse filme, ele tem um assassino em série e ele coloca nos olhos dela como se fosse uma grade, assim, feita com agulhas para que ela não consiga piscar enquanto assiste os seus colegas de elenco, os seus amigos ali morrendo. Pois é, olha só que coisa brutal. Esse filme marcou muito os anos 80 e é uma pena que ele tenha caído no esquecimento ao longo dos anos, já que ele tem um grande diretor por trás da obra, que é o Dario Argento, que ficou extremamente popular nos anos 70 por conta de Suspiria, e aí ele começou a criar esses filmes diferentões que são maravilhosos, e ele trouxe esse elemento giallo, que é um termo italiano que nós conhecemos muito hoje em dia, essa coisa de colocar um mistério, meio que uma investigação policial para descobrir o que está acontecendo, quem é o assassino misterioso. Então isso foi muito popular ali nos anos 70, nos anos 80, e o Dario Argento é fortemente o responsável por isso. E nesse filme ele também resgata o giallo de uma forma maravilhosa,
maravilhosa. Então aqui nós temos a Beth, que é essa soprano, essa atriz que está substituindo a grande estrela que estava fazendo a montagem de Macbeth, uma nova adaptação que eles estavam fazendo ali pra ópera na Itália, então aquela coisa super luxuosa. Há rumores de que existe uma maldição nesta montagem. Então várias coisas estranhas começam a acontecer nessa ópera, né, nesse teatro gigantesco. Então são luzes que caem na plateia, os corvos que aparecem durante a ópera que morrem de formas misteriosas. Dizem que é por conta dessa maldição. Então você tenta descobrir quem é o assassino misterioso, né? Por que ele está fazendo isso com ela? Será que tem alguma coisa a ver com aquela mulher que foi atropelada? Tem vários segredos nesse filme e é uma delícia de assistir. Recomendo inclusive que vocês assistam de madrugada, é uma experiência tão gostosa. E aqui a gente fala sobre uma obra amaldiçoada e dizem que essa maldição também se estendeu pro Dario Argento, que é o diretor do filme, já que depois desse filme aqui, ele não conseguiu mais emplacar nenhum sucesso, já que esse filme foi um fiasco de bilheteria, o pessoal não entendeu muito bem ele na época. Hoje ele se tornou um filme cult, mas na época a galera não entendeu muito bem. Foi um fiasco de bilheteria e ele entrou numa depressão profunda, ele quase perdeu a vida. Eu particularmente gosto muito do trabalho do Dario Argento, principalmente porque ele fez de Suspiria. Aquele filme é genial e eu também gosto muito do remake. Então terror na ópera, ou ópera, né, já que nessa época ainda o Dario Argento lançava os seus filmes com apenas uma única palavra que definia todo o conceito do filme. Eu acho esse filme bem interessante, ele merece um vídeo próprio, então se vocês querem ver eu falando exclusivamente sobre esse filme aqui no canal, coloca nos comentários. E se você ainda não assistiu esse filme, deixo fortemente a recomendação. Antes de anunciar o próximo filme da lista, eu sei que muitas pessoas vão questionar esta minha escolha. Nossa, Gabriel, mas você colocou esse filme, tantos filmes bons pra colocar, por que você botou logo esse filme? Pois é, eu gosto desse filme, eu tenho um carinho especial por ele, e ele foi esquecido com o tempo também. Estou falando de Cut, Cenas de Horror, que foi lançado em 2000. Estudantes de cinema tentam concluir um filme de horror sangrento, interrompido e posto de lado há anos, devido ao assassinato da diretora no set. Esses alunos, então, retornam ao local de filmagens original, recomeçam as filmagens e o assassino misterioso também retorna. Este é o filme com a qualidade mais duvidosa que eu trouxe pra vocês, porque ele tem aquele calorzinho de um terror nostálgico. Tivemos ali vários filmes de slasher pipocando, principalmente a franquia Pânico, que estava no auge, tinha acabado de sair Pânico 3, então o slasher estava muito em alta, e nós tivemos vários filmes que estavam bebendo dessa mesma fonte. E Cut, Cenas de Horror é um desses. Então nós temos aqui esse grupo de jovens cineastas, né, que são estudantes ainda, e eles querem concluir um filme que é dito como filme amaldiçoado. Quando tem essa coisa de uma obra amaldiçoada, que os envolvidos com essa obra, né, tiveram fins trágicos e várias coisas aconteceram, já me ganha. Amo esse tipo de conteúdo, eu gosto quando tem esses mistérios, acho isso maravilhoso. A máscara do assassino é maravilhosa, eu acho ela muito assustadora, e o legal é que a máscara do assassino sobrenatural é a mesma do filme que eles estão gravando, então em alguns momentos você se confunde. Será que é um ator ou será que é o assassino que está ali? E eu gosto bastante quando tem essa brincadeira com os bastidores de Hollywood, né? Quando mostra um pouquinho dos bastidores de uma produção, quando é um filme dentro de um filme, eu acho isso sensacional. Que é uma metalinguagem incrível que o Wes Craven sempre deu um jeito de colocar em seus filmes. As cenas de morte são muito boas, são violentas. Tem uma participação especial da cantora Kylie Minogue. Ela é a diretora que foi morta no início do filme, né? E causou toda essa maldição aí por conta da morte dela e tal. E esse filme ele reserva um plot twist bem legalzinho. Essa obra é dirigida por Kimball Randall. Eu não assisti outros filmes desse diretor, mas aqui ele consegue criar um suspense bem interessante. A ambientação do filme é muito boa. Eu gosto desse filme, eu acho ele charmosinho. Tem aquele toque gostoso dos anos 2000, aqueles personagens super caricatos. Tem aquele rockzinho gostoso que estava presente em todos os filmes dos anos 90 e início dos anos 2000. Então é um filme bem delicinha de assistir. E se você ainda não viu, deixo fortemente a recomendação. E eu trouxe pra vocês uma dica extra de uma história que não é contada através de um filme, e sim através de um livro, que é o livro Marcados, do autor Caio Rossan. Eu recebi este livro do próprio autor, ele me mandou, é o primeiro livro dele. É um slasher delicioso, porque ele pega elementos desses grandes clássicos do slasher, como a franquia Pânico, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Então é uma história que pega muitos elementos emprestados dessas grandes franquias de slasher. E o melhor de tudo é que é uma história
história brasileira. Quando a gente fala de terror slasher, as referências que nós temos é sempre de filmes dos Estados Unidos, e ver uma obra brasileira com a nossa cultura, com personagens que são característicos do nosso país, é bem interessante e vale a pena conferir. Ao herdar propriedades do tio-avô, Kalila se muda contra sua vontade para Alto Cedro, cidade onde sua mãe cresceu. Era para ser uma solução para as dívidas de mãe e filha e um novo começo, mas logo ela se vê embrenhada em maquinações da política local e a ambição e segredos dos novos colegas. Com o assassino da carranca cada vez mais próximo, a jovem corre o risco de ser silenciado e descobre que não pode confiar em ninguém. Então tem esse mistério gostoso para descobrir quem é o assassino, por que ele está fazendo isso, será que tem uma conexão com a protagonista? E vocês vão precisar ler este livro para descobrir todos esses segredos. E olha, gente, é uma edição muito bonita, muito caprichada mesmo, assim, muito bem feita. Tem alguns desenhos aqui que vocês vão ver nas páginas, é muito bonito. Eu tenho que tomar cuidado para não desmarcar a página, que eu sou um mestre em desmarcar páginas de livro, depois eu preciso ficar recorrendo à minha memória, que não é muito boa, para descobrir onde eu parei. E é muito difícil a gente falar de histórias de slasher que são lançadas em livro, né? A gente tá acostumado a ver séries ou filmes. Eu ainda não terminei de ler esse livro, eu tô bem curioso para descobrir todos os segredos. Pilha de livros que eu estou lendo, e cada vez que eu começo a ler, eu pego outro para ler também, e assim, começa a acumular. Eu sou uma loucura com livros. Tem o meu Kindle aqui também do lado, que eu tô sempre lendo alguma coisa diferente. Então, nesses últimos dias, eu estou relendo Objetos Cortantes, que é maravilhoso, e também estou lendo Marcados, que eu deixo fortemente a recomendação para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês adquirirem esta obra. Então, bora apoiar os autores nacionais que estão entregando histórias incríveis e misteriosas que vale a pena conferir. E antes de anunciar o último filme da lista, eu quero saber se vocês estão gostando dessas dicas, se vocês já assistiram esse filme, qual desses é o seu favorito até o momento. Deixem aqui nos comentários também sugestões de outros filmes de terror e slasher que as pessoas não comentam muito por aí. Se inscrevam no canal se não forem inscritos, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta de um bom terror e slash. Não se esqueçam de clicar no botão do hype, que vocês ajudam bastante o meu conteúdo, então é só clicar aqui em hypar. E o último filme da lista tem um título que eu acho maravilhoso: Faca no Coração, de 2018. Final da década de 1970, em Paris, Anne, interpretada por Vanessa Paradis, é uma produtora de filmes adultos que sofre com o término de seu relacionamento. Os negócios não andam bem e são ainda mais prejudicados quando um estranho assassino mascarado começa a atacar seus principais atores. Nesse filme tem elementos que eu acho bem curiosos quando eles estão juntos. Esse thriller erótico com um terror slash. Nós temos aqui a Anne, que é brilhantemente interpretada pela Vanessa Paradis. Que, pra quem não sabe, a Vanessa Paradis é uma atriz francesa sensacional que construiu uma carreira brilhante na França e também em alguns filmes norte-americanos. E ela é ex-esposa do Johnny Depp e mãe da maravilhosa Lily Rose Depp, que está fazendo bastante sucesso em Hollywood também. Eu gosto demais da Lily Rose Depp. Eu acho ela uma excelente atriz, embora ela tenha feito The Idol, né, que é uma série que eu achei horrorosa. Coitada, né, se enfiou nesse projeto. Mas ela já está conseguindo se desvincular desse fracasso e vai estrear o novo filme de Nosferatu, do Robert Eggers. Maravilhoso. Enfim, né, voltando aí pra Vanessa Paradis. Ela é a grande protagonista desse filme, e aqui ela é uma produtora de filmes adultos voltado para um público mais eclético, né, se é que vocês me entendem. E um assassino mascarado começa a matar o elenco de seus filmes, e ela começa a ficar desesperada, porque uma, né, as pessoas estão morrendo, e outra, que isso está prejudicando os negócios da sua produtora. Então ela tem a brilhante ideia, gente, que eu falei, meu Deus, essa mulher é maluca. Ela começa a recriar os assassinatos de suas estrelas de filmes adultos em filmes adultos. Ela pega essas mortes reais e transforma em filmes adultos. Vocês têm noção disso? Pode até parecer bizarro, na verdade é bizarro, mas se você gosta desse estilo de filme, que tem esse thriller erótico, que é um filme sem pudores, sem filtros, você vai se apaixonar por esse filme. Juntando com o terror slasher, com muito sangue, mortes extremamente criativas, vocês vão se apaixonar por esse filme. E é uma pena que as pessoas não divulgam, porque é um filme sensacional que merece ser assistido. Pra quem gosta da mistura desses elementos, tá? De thriller erótico com slasher. Então tem essa mistura. Então se você fica desconfortável com cenas de nudez e essa violência extrema envolvendo esses dois elementos, a nudez e o sangue, pode ser que você não curta muito a experiência desse filme. Então fica esse alerta aí de gatilhos pra vocês. Essa obra é dirigida pelo polêmico Ian Gonzalez, que ele dirigiu um outro filme que é bem interessante, que também tá nessa abordagem aí de um thriller erótico. Na verdade é mais um drama erótico, Os Encontros da Meia-Noite, de 2012. É um filme bem quente, então se vocês forem assistir, fica o alerta aí de super caliente. Faca no Coração é o filme ideal para quem gosta de um terror diferentão, com cenas impactantes
impactantes, uma fotografia belíssima, que explora muito bem esse terror francês gostoso, principalmente ali do final da década de 70, início dos anos 80, onde tudo era muito vibrante e o mercado de filmes adultos estava muito em alta. Então, se você quer um slasher diferentão e polêmico, Faca no Coração é o ideal para você assistir. E esse é um top 5 com 6 histórias de terror slasher que eu separei pra vocês no vídeo de hoje. Coloca nos comentários o seu filme favorito dessa lista. Coloquem também sugestões de outros temas que vocês querem ver aqui no canal. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com um amiguinho de vocês que gosta de terror slasher. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.